3. Olá, queridas alunas e alunos do nosso curso de Políticas Públicas. Estamos aqui eu e o professor Zacarias novamente para dar prosseguimento ao nosso curso. Estamos chegando próximo, né, ao término, né, da nossa caminhada aí nesse semestre. Chegamos hoje ao eixo 3, que é o último eixo do nosso curso. Né? Ele vai ter 2 aulas gravadas e a da próxima semana. E após essas 2 aulas, mais uma aula síncrona nossa para a gente debater as temáticas desse eixo 3 e preparar para a terceira e última avaliação do nosso curso. Essas 2 aulas gravadas que a gente vai fazer hoje da semana que vem, tem muito da gente fazer os debates sobre os últimos acontecimentos no campo da educação, sobre políticas públicas, que englobam aí os governos Temer e Bolsonaro, né? E aí a gente sabe que esses governos estão envoltos em polêmica, né? Uma parte considerável da sociedade brasileira entendeu a chegada de Temer à presidência como um golpe de Estado. Eu e Zacarias fazemos parte dessa parcela da população que entendeu a destituição da presidenta Dilma em 2016 como um golpe de Estado. Né? E o governo Bolsonaro, como sabemos, venceu a eleição de 2018, mas com utilização de fake news, né? De expedientes não democráticos, e a atuação do governo Bolsonaro fala por si. Né? Não precisa se aprofundar muito numa avaliação dele. Então, a gente vai falar basicamente das políticas públicas desses 2 governos. Nós vamos citando algumas delas, mas a gente quer discutir muito na ótica sobre meritocracia, desigualdade social, de um lado, do outro, democratização da educação, né? E as visões diferentes que se tem sobre a educação. Porque esses 2 governos, eles antagonizam muito o que nós entendemos como educação, que fomos trabalhando ao longo desse curso. Né? Esses governos tiveram ou têm visões sobre educação muito distintas, mas de boa parte de vocês. Né? Eu gostaria de começar essa aula apontando, né, 2 questões que para mim são muito muito pertinentes em ambos esses governos. Né? O Temer e Bolsonaro são 2 figuras da direita brasileira, enfim, do conservadorismo, obviamente tem as suas diferenças, né? Mas tem pontos em comum. E no ponto da educação, na questão da educação, para mim eles têm pontos em comum, porque a visão de educação deles responde principalmente a 2 questões. Né? Eu vou apresentar essas questões e depois, ao longo da nossa explanação, a gente vai identificando as políticas e identificando quais são os setores sociais que sustentam essas posições. A primeira delas é a ideia de educação como, né, mercadoria. A ideia de educação como um espaço tecnicista de formação, pretensamente técnica. Uma ideia de meritocracia, de que a educação vai escolher os melhores, né? Que nada mais é que a lógica do mercado. Né? Pretensamente, o mercado também escolhe os melhores, né? Os mais aptos sobrevivem. Isso é transplantado para o campo da educação e se compreende que as pessoas, né, têm que se dedicar na educação, galgando, né, níveis mais altos de educação, e realmente esses níveis mais altos não são para todos, né? São para aqueles que mostram aptidão para isso. Daí a lógica da meritocracia. Né? É uma lógica mercadológica dentro do campo da educação. E o outro ponto, para mim, é uma visão positivista, autoritária de educação. Né? A educação como regramento da sociedade, como um espaço onde as pessoas vão ser, né, os jovens principalmente, eles vão ser domados, né, eles vão ser colocados na linha. Né? E os professores também, profissionais de educação, também têm que seguir linhas bem estritas. E essas linhas, elas têm uma visão moral, né, uma visão social muito conservadora, uma visão social, né, que pretensamente defende princípios, né, que são por si só corretos, né, e não podem ser questionados.
ambos os governos, talvez quando a gente falar isso, a gente pense mais no governo Bolsonaro, né? Mas o governo Temer também tinha isso, né? Quando você tem a ideia da educação como simplesmente uma instrução, né? A ideia da educação como formação, né, de mão de obra para o mercado de trabalho, também, isso também não deixa de ser positivista, isso também não deixa de ser autoritário, porque a gente está falando, essa lógica que eles querem imprimir, na educação pública como um todo. E a gente sabe que as escolas das elites, as escolas que são caras, as escolas onde os filhos dos ricos estudam, não seguem essa linha ideológica, né? Porque eles defendem publicamente, defendem para, né, o sistema educacional, mas as escolas de excelência dos ricos não defendem, não seguem essa lógica, seguem uma outra lógica, não é, Zacarias? Com certeza, Roberto. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite a todas e todos. Aliás, eu, como sempre digo, pode ser boa noite, pode ser bom dia, boa tarde, boa madrugada. O importante é que a gente esteja plugado e falando sobre questões que nos interessam e que mexem com a nossa vida. Então, o Roberto tem razão. As duas visões de educação, Temer e Bolsonaro, elas estão tão impregnadas, né, de que a educação tem que ser conquistada por mérito, o seu ponto de partida é o que menos interessa, e etc. E é interessante que toda vez que eu penso nesses assuntos, eu penso, Roberto, numa certa impregnação da educação, impregnação de calvinismo. É uma impregnação muito semelhante à que ocorre nas igrejas evangélicas neopentecostais. Essas igrejas bebem muito na doutrina calvinista. Por exemplo, eu desafio qualquer um, desafio começar por você, Roberto, eu desafio a que você me mostre um hospital bancado por alguma dessas igrejas evangélicas. Já reparou que não tem? É engraçado, o clero católico, a igreja católica, ela tem muitos hospitais, né, para o povo, tem muitas escolas, né? É verdade que são pagas, você tem que pagar pelo seu leito no hospital, você tem que pagar pela matrícula na escola da freira ou dos freis, mas tem. É uma preocupação com a melhoria da qualidade de vida da população. As igrejas evangélicas não têm isso. E é interessante, elas são ávidas, né, pelo pagamento do dízimo. Se você não pagar o seu dízimo, é melhor você nem ir para a igreja, né? Um certo bispo aí, ele falou isso muito claro no discurso dele. Pague o seu dízimo e vem à igreja. Não pague o seu dízimo, não vem aqui fazer plateia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a igreja calvinista, a doutrina calvinista, ela não faz caridade. Porque fazer caridade seria passar a mão na cabeça de pessoas que estão se distanciando do seu Deus. Segundo o calvinismo, as pessoas são predestinadas. E não tem muita dúvida aí, né? Elas são predestinadas à bem-aventurança ou à má-aventurança, ou ao céu ou ao inferno. Segundo a doutrina calvinista, quem está predestinado ao céu? Aqueles que são bons, que são justos, que são trabalhadores, que não vivem na esbórnia, né? Não vivem, enfim, não bebem, não roubam, enfim, pessoas honestíssimas. Para esses está reservado o céu. Para os outros, os que bebem, os que estão desempregados, os que estão na prostituição, estão assim porque Deus determinou que assim estivesse. Então, veja, se Deus determinou que o cara passe fome, que o cara viva bêbado, na prostituição, desempregado, na violência, etc.,
Não há o que nós, humanos, sejamos capazes de fazer para tirá-lo dessa situação. Olha que coisa interessante. Vamos encaminhando o raciocínio. Nesse sentido, a escola meritocrática é para quem tem mérito, é para quem tem uma destinação divina a galgar todos os níveis, todas as séries dessa escola. Quem não gosta de estudar, não gosta porque Deus não quer. Então, não há por que ficar fazendo força para esse infeliz previamente condenado ao pior, para que ele entre na escola. Esse princípio calvinista, portanto, que está embutido na própria meritocracia, do ponto de vista religioso, tem mérito quem Deus ajuda, isso pode ser sintetizado num ditado muito calvinista, né? Deus ajuda a quem cedo madruga. Então, vejamos aí. Parece que, de fato, essas coisas estão muito características, muito fortes, tanto no Temer quanto no Bolsonaro. Quando o Temer chega ao governo, uma das primeiras coisas que ele faz é lançar o seu projeto, seu programa, chamado Uma Ponte para o Futuro, onde ele coloca a educação nesses termos. A educação precisa ser para as pessoas que estão interessadas em se educarem. Ele não diz isso com essas palavras. Elas estão nas entrelinhas do discurso da ponte para o futuro em termos de educação. O que mais que o Temer vai fazer? Ele vai lançar, nos últimos meses do seu governo, ele vai sancionar as chamadas Bases Nacionais Curriculares Comuns. Ele não faz isso por boa vontade. Ele faz isso, primeiro, porque já vinha sendo discutido no governo Dilma, né? As Bases Nacionais Curriculares Comuns. Em segundo lugar, porque os países do mundo ocidental já vinham também criando, desenhando as suas bases curriculares comuns. E o Temer sanciona, em dezembro, salvo engano, de 2017, as Bases Nacionais Curriculares Comuns, que, num primeiro momento, elas não são muito diferentes das Bases Nacionais Curriculares Europeias. Eu até tenho publicado um texto, as bases, a BNCC, ela está publicada, não me lembro se no Justificando ou se no Brasil 247, onde eu vou apontar que elas poderiam ser muito boas se seguissem os padrões europeus. Por exemplo, numa comparação que eu fiz entre a nossa, entre a nossa BNCC e as BNCCs europeias, lá existe uma preocupação muito forte com a formação das crianças e dos jovens para uma sociedade do conhecimento, uma sociedade que a Europa pretende para si, que é a de produtora e vendedora de conhecimento. E, consequentemente, se eu tenho uma sociedade do conhecimento, eu terei também uma economia do conhecimento, onde o conhecimento é transformado em mercadoria. Então, a Europa faz, né, uma grande reforma europeia das suas universidades, das suas escolas, isso com base na Declaração de Bolonha, no qual as universidades, sobretudo elas, devem ser produtoras de conhecimento vendáveis. E imediatamente se estruturam para receber alunos do mundo inteiro que tenham potencial para desenvolver novos conhecimentos vendáveis. Então, o programa Ciências Sem Fronteiras, da presidente Dilma, foi um programa muito bem recebido pela Europa, porque a CAPES, o CNPq, mandavam milhares de estudantes brasileiros para o mundo afora, especialmente para a Europa, as universidades todas cobrando mensalidade deles, eu próprio paguei 1.200 euros para um semestre na Universidade de Lisboa, tive que pagar isso aí, e que é uma grande forma de entrada de capital na Europa. Se eu pensar isso em milhares, pagando em euros a sua permanência
por X dias, 3 meses, 6 meses, ou 1 ano, até 2 anos, como era o programa Ciência Sem Fronteira, a Europa se beneficia muito disso, né? Nós mandamos dinheiro para financiar o desenvolvimento da Europa. Vê que coisa impressionante isso aí. Então, nesses termos, o governo Temer, no entanto, ele não leva em consideração o que a Europa está fazendo. As nossas bases curriculares são em cima das competências para a formação do futuro trabalhador. Ela retira a formação relativa à pesquisa, relativa à poesia, relativa à música, relativamente enfim, às humanidades, que a Europa não abre mão delas. Então, de novo, e aí você tem razão, quando vê o governo conservador apenas preocupado tecnicamente com a formação do trabalhador, e de preferência, nos termos de Temer e Bolsonaro, que a escola seja sem partido. A escola não trabalhe, né, nada ideologicamente falando. Há uma acusação forte, há uma, entre aspas, né, uma coisa que eles tiram da cabeça, que é o marxismo cultural, ideologia de gênero. Fazem uma acusação genérica de que todos os professores levam adiante o marxismo cultural e a ideologia de gênero, no sentido de subverter a cabeça das nossas crianças e jovens. Ora, isso aí é a tentativa de formar trabalhadores à moda do sistema S, do Senai, Senac, etc., que são escolas de instrução do trabalho, não são escolas de formação de pessoas com a cabeça mais aberta para as questões do mundo, etc., etc. É isso, Roberto, é uma forte pressão conservadora que se abate sobre a educação, além da retirada de dinheiro do financiamento da educação, tanto pelo Temer e, sobretudo, pelo Bolsonaro, que no primeiro mês de governo ele retirou da educação 5 bilhões e 200 milhões de reais. É forte, né, companheiro? Sim, inclusive esse texto que você mencionou, da sua autoria, sobre a comparação da base curricular brasileira com a da União Europeia, é um dos textos que estão disponíveis para leitura nesse tópico, né, nessas nossas aulas. Aliás, todos os textos desse tópico são seus, eu nem te avisei isso, né? Estou avisando agora. Todos os textos desse eixo 3 são textos seus lá do seu blog, e que são textos curtos de internet, e que são mais ideais para a gente discutir essas questões que são mais, né, recentes. Então, são os textos de apoio que os nossos alunos vão encontrar na AVA. E aí, pegando um gancho, Zacarias, do que você estava falando, principalmente essa questão, né, você mencionando das humanidades, né, das artes e tudo mais, que está presente, por exemplo, na base curricular europeia, mas não na brasileira, demonstra alguma coisa. E aí eu queria voltar, né, à discussão da educação enquanto instrução, né, que é algo que está, por exemplo, explícito no Escola Sem Partido, né, que compreende o professor não como um educador, mas como um mero instrutor, né? Então, como se a educação fosse apenas uma forma que você vai, né, encaixar os alunos, e a função do professor é exatamente essa, só encaixar os alunos na forma, né? Então, o conhecimento é algo praticamente estático, você tem que encaixar todo mundo, e essa seria a função do professor. Então, o professor ele deixa de ser um educador e se torna um mero instrutor, né? Como se o alunado fosse um cachorro que tivesse que ser adestrado. É algo que fica evidente na Escola Sem Partido. Só que na linha mercadológica, né, dos neoliberais e tal, isso também está presente, né? Talvez apresentado de uma outra forma, mas no fundo também está presente, né? Porque quando você desvaloriza o campo das ciências humanas, né? Quando você passa a defender uma escola que única e exclusivamente forme as pessoas para o mercado de trabalho, você também está transformando a educação numa mera instrução, como se fosse uma receita de bolo que você tem que repetir, né? E repetir da maneira correta. Então, seu desempenho é satisfatório, você pega o seu diploma, senão você é reprovado, um fracassado, né?
E isso está presente na visão que eles querem implementar para a educação pública, né? Que é uma visão que se desdobra nas escolas privadas que atendem a uma classe média baixa, né? E aí são escolas privadas simplesmente para que esse aluno, né, de uma certa fração da classe média não se misture com os pobres, mas a qualidade dessa educação também é muito ruim, né? Mas não é aplicada nas escolas dos ricos, nas escolas de excelência, né? Ali a pedagogia é outra. Ali você pode ter certeza, vai ter aula de sociologia, vai ter aula de filosofia, vai discutir gênero, o aluno vai saber o que é marxismo e tal, né? Não para ele se transformar num militante marxista, como o pessoal de escola sem partido ataca, né? Nem para mudar o sexo das crianças, como também o pessoal, né, da extrema-direita ataca quando a gente quer fazer discussões sobre gênero e sexualidade, né? Mas no sentido de que a criança ou jovem da classe abastada, que está na escola privada de excelência, ele está sendo formado para dirigir a sociedade. E, portanto, ele tem que saber o que é gênero, ele tem que saber o que é sexualidade, concordando ou não. Mas ele tem que ter todos os conhecimentos para ele se tornar um diretor dessa sociedade. Ele faz parte da classe dominante. E quando isso é retirado da escola pública, seja no discurso, né, mercadológico, meritocrático, né, da educação privada do mercado, seja no discurso, né, mais autoritário, né, da extrema-direita, o que está se fazendo ali, na verdade, é o seguinte: estou dizendo para a grande maioria dos alunos, que são os filhos e filhas da classe trabalhadora, que esses assuntos, esses conteúdos não pertencem ao mundo de vocês. Vocês não precisam saber isso, né? A escola deve instruir vocês para vocês virarem, né, mão de obra no mercado. Então, basta que você saiba ler e escrever, fazer as operações matemáticas básicas e tá bom. Um ou outro vai ter um conhecimento um pouquinho a mais, porque vai entrar numa escola técnica, porque algumas profissões no capitalismo exigem essa mão de obra um pouquinho mais especializada, e ponto, acabou. Não precisa ficar discutindo outras coisas, né? Ninguém faz discussão que tem que tirar a química da grade, né? Ou que tem que diminuir o tempo de matemática da grade. Sempre é em relação à história, à filosofia, à sociologia, né? Às artes, que é coisa inútil, né? E por aí vai. Quando você vê, né, compara, né, como você fez com a base da Europa, tá lá humanidades, né, artes, música, né, como também tá lá ciência, tecnologia, A empreendedorismo e tudo formação de um mais, homem né? integral, né, Mas Roberto? exato, né? Então todos os ramos do conhecimento precisam ser trabalhados com aqueles alunos, e por isso se chama educação básica. Não pode ser cortado isso, porque tudo isso faz parte da sociedade. Então, da mesma forma como você tem que ter conhecimento de matemática, de línguas, né, das ciências naturais, você tem que ter conhecimento de ciências humanas. O rapaz ou a moça que sai no ensino, ele tem que saber diferenciar o que é marxismo, o que é liberalismo, o que é fascismo, o que é anarquismo. Disputam a sociedade. Então, se ele é um cidadão que está sendo preparado, né, para atuar na sociedade, ele tem que saber diferenciar as posições políticas e ideológicas. E é isso que está sendo negado. Quando o nosso querido Weintraub, né, que foi ministro aí do Bolsonaro, disse que ia limar os cursos de filosofia das universidades públicas, ele disse muito, muito bem assim, a frase dele, né? Quer estudar filosofia? Pode, mas com seu dinheiro, né? Ou seja, ele está dizendo isso não pode ser disseminado com as pessoas que não podem pagar. Aí que a visão elitista e autoritária da extrema-direita encontra a visão também elitista e autoritária dos liberais pró-mercado, né? Da educação mercadológica. Não é, Zacarias? É verdade, Roberto. Nós temos aí problemas sérios na nossa própria formação histórica, né? Nós não tivemos ainda hoje nenhuma revolução nesse país. Alguém já disse, não me lembro quem, que todos os momentos de revolução nesse país houve uma antecipação conservadora abortando a revolução. Se eu pegar da proclamação da República para cá, isso é uma verdade incontestável. A proclamação da República, que deveria ter sido semelhante à dos demais países da América Latina, não acontece com o seu caráter de transformação da sociedade, né?
um grupo conservador proveniente do próprio império toma a república, praticamente muda o nome, as estruturas imperiais quase que continuam integrais. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente vai para determinados países, e aí o melhor exemplo sempre é a França, em função da intensidade da Revolução Francesa, verifica-se que a derrubada do trono na França foi a vitória do cidadão francês, do citoyen francês. O desenho da bandeira da França, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, a bandeira tricolor, é muito significativo. Se você hoje, agora, né, desembarca na França, Roberto, isso continua valendo. O governo da França, o governo do senhor Macron, ele tem de governar para os cidadãos franceses. Aí deles se não fizer isso. Aí deles se fizer uma reforma restringindo direitos do cidadão trabalhador ou não. O povo vai para a rua mesmo. A França treme toda vez que o povo vai à rua. Seja esse povo reivindicando pela direita, ou pela esquerda, ou pelo centro, não importa. A França treme. Aqui no Brasil, lamentavelmente, nós não tivemos isso. E temos até hoje a reprodução de uma sociedade ainda muito escravocrata, muito escravagista, né? Nós avançamos na libertação dos escravos, mas ainda precisamos avançar muito na igualdade de direito para a população proveniente dos povos originários da África, descendentes dos povos originários da África. É uma população que é morta, né, de 8 em 8 minutos pelo Brasil afora. É o país onde mais mata gente, sobretudo, né, gente da população preta desse país. É um negócio vergonhoso. Então, há uma escola dual, há uma escola para pobres, que serão futuros trabalhadores, e há uma escola para ricos, que serão os dirigentes. Então, a nossa classe dominante, e aí, de novo, precisamos entender isso no contexto de luta de classe, ela não permite que a classe dominada tenha uma educação melhorada, porque na cabeça dessa nossa elite do atraso, como diz o Gessé Gomes, né, e Gessé Souza, e isso é uma verdade, essa elite do atraso, ela se impacta, ela se sente mal, né, quando alguém do povo embarca no mesmo voo para qualquer lugar desse país ou para fora desse país. Ela se constrange quando entra num restaurante e tem lá uma família, né, mais pobre do que ele, pedindo praticamente a mesma comida. Ele não aceita isso. Então, há um ranço ainda, né, escravista na sociedade, na classe dominante brasileira, que impede que a gente tenha uma escola mais igualitária, que a gente tenha uma escola igual, né, para pretos, brancos, homossexuais ou não homossexuais, enfim, que a gente democratize efetivamente a permanência na escola. Então, as escolas particulares cada vez mais caras, as de elite são para a classe dominante. A classe média se refestela com escolas de segundo time, escolas de segunda, paga com muito sacrifício essas mensalidades, mas não aceita matricular o seu filho na escola de pobre, na escola pública. Agora, com essa crise, muitos têm vindo. Mas quem são muitos que têm vindo matricular o seu filho durante essa pandemia na escola pública? Só aqueles estratos de classe média mais baixos, que às vezes moram num apartamentinho pequeno na zona sul do Rio de Janeiro, às vezes até alugam lá um quarto de empregada para alguém que possa contribuir no orçamento familiar, paga um colégio, vai lá, chora, pede desconto, etc., etc., mas não aceita matricular o seu filho numa escola pública de desempenho muito melhor.
Então, isso faz com que a gente não tenha um discurso unitário na sociedade brasileira em favor de uma escola pública de qualidade. É gente de índole, né, de formação escravista, que não divide espaço com branco pobre e nem com preto. É um negócio muito complicado e a gente precisa superar isso aí com urgência para a gente construir uma democracia de cidadãos iguais em direito, né, em deveres e etc, etc. É isso, companheiro Roberto, que a Europa não tem. Então, as bases curriculares nacionais para os países europeus é para o cidadão. As bases curriculares de Temer e do Bolsonaro são para pobre, né? Pobre, preto, entende? Trabalhador que precisa ganhar a Bolsa Família, que Deus não abençoou de gente que tem que lutar para ser alguma coisa na vida. A par disso, ou ao par disso, existe ainda no meio dos cientistas desse conservadorismo a ideia de darwinismo social. Então, se vocês me perguntarem, mas tem muita escola de pedagogia muito ruim nesse país. Tem. As pessoas se matriculam lá? Se matriculam lá. Eu estou vendo agora pela internet curso de pós-graduação em 12 vezes de R$ 33. Quem se matricular num curso desse é doido. Não vai oferecer nada. O que pode um curso de R$ 33 contribuir para aquela pessoa fazer diferença? Não faz. Por que há tantos? Porque há uma crença de que haverá uma seleção das espécies, uma seleção natural das espécies. Assim como em Darwin, na teoria da origem das espécies, umas espécies sobreviveram porque se adaptaram melhor à natureza, se capacitaram à sobrevivência. Então, se eu sou formado por uma instituição, se uma universidade federal, tem um excelente diploma, que antes de me formar as pessoas já estão me procurando para oferecer emprego, eu estou muito bem. A instituição me ajudou no processo de seleção natural. Agora, aquele que se formou na faculdade de Direito, que já fez 30 exames para a OAB e não conseguiu o registro de advogado, eles acreditam que isso não é problema da instituição que formou. É que o cara é ruim. É que o cara não aproveitou o que a universidade, que aquela instituição tinha para oferecer. Então, se ele está sendo selecionado socialmente pela competição que se estabelece no meio da sociedade, é porque, de fato, ele não merece entrar no mercado de trabalho. De novo, a mesma questão calvinista está aí. Ele não está predestinado a entrar naquele mercado. Ele não é digno da bênção divina. Então, ele que fique fora mesmo, ele que se vire, ele que pague professor particular, que tente 500 mil concursos, etc, etc. Há uma certa impiedade aí nessas próprias convicções de ordem de fundo, né, calvinista. Né, Roberto? Sim, Zacarias, eu concordo. Eu acho, Zac, que a gente pode ficar por aqui hoje e que a gente deu uma boa introdução, assim, mais né? nos pontos principais. Isso. E na semana que vem a gente, a partir dessa discussão que a gente fez hoje, a gente dá mais uma dissecada em algumas políticas, tanto do governo Temer como do Nós não teremos Bolsonaro, muitas, né, Roberto? falar que vem de reforma. Nós não teremos muitas. Não tem muitos. Porque o governo As poucas que tem são bem polêmicas. Ele tem lá o novo ensino médio, que é sancionado do governo dele, as bases nacionais curriculares comuns e mais nada, né? O governo Bolsonaro só tem um programa do Weintraub, que é de ajuda às famílias em termos de leitura para criança. Mas, fora isso, ele não tem novidade nenhuma. Ele só realmente impõe atraso. Os seus ministros, a começar pelo ministro o Vélez, né, que era um colombiano que nada entendia de educação brasileira, depois o Weintraub, que não entendia nada também, e o atual ministro, Ribeiro, que se diz o ministro espiritual. Ele não está aqui para
operacionalizar programas sociais, mas está para dar um conforto espiritual a estudantes e professores. Então, com isso, efetivamente, não há políticas, né, de educação nesse governo. Já vimos anteriormente que até o dinheiro de financiamento da educação no PNE está surrupiado, né? Não há nenhum comprometimento desse governo com a educação levada a sério. Essa semana, ele anunciou mais cortes na educação, na saúde. Portanto, nós vamos falar muito rapidamente sobre esses dois governos, aí, Temer e Bolsonaro, em termos de educação, porque sinalizar para o futuro em termos de avanço, a gente não está. E ainda, para encerrar mesmo, nós temos que ter em mente essa transformação da educação em atividade essencial, né? Que determina, que permite a abertura das escolas em plena pandemia. Eu acho que isso aí é um ponto para a gente até refletir sobre ele, né? Um projeto de lei aprovado na Câmara está seguindo agora para o Senado para sua aprovação final, e eu não duvido que não seja transformado em lei, que abre as escolas sem nenhum protocolo de segurança. Abre-se porque educação é mercadoria. As escolas precisam vender a sua mercadoria, assim como as igrejas precisam de dízimo, embora não façam nada em benefício da sociedade, com tanto dízimo que recebem, às vezes, em helicópteros, né? Em carros fortes. Não há uma aplicação social desse dinheiro investido nessas igrejas em nome da salvação eterna. Boa noite a todos, boa noite, meu querido Roberto, e vamos à luta, né? Precisamos deixar esses assuntos cada vez mais claros aí para os nossos futuros e grandes pedagogos nesse país. Muito obrigado a todos.